Então, definitivamente é aquela literatura de alguém que parou para pensar no tarô, parou para pensar na parte toda de conhecimento junguiano e tentou ver aonde, de verdade, foram os pontos de convergência, os pontos em que deu certo o diálogo do tarô com a alquimia. Quem vem antes, ovo a galinha, como várias imagens e símbolos estão na alquimia, estão no tarô, assim como na Cabalá. Então aí a gente tem o lugar que é muito venerado, né? Muito, eu acho até que elogiado de certa forma, que é esse tarô com tantos dados e informações profundas, enriquecendo, claro, cada lâmina, cada símbolo, conhecer, seguir adiante, mas se você realmente acredita que para ler tarô tem que saber tudo isso de cor salteado e ter tudo isso na cachola de uma única vez, você perde a parte lúdica e brilhante do tarô. Que diz: olha, precisa nada disso não, precisa só você olhar para as imagens e ver o que que elas pescam, que elas engancham dentro de você mesmo e do teu mundo, e certamente é o que você tem para dizer. Seja para si mesmo, seja para o querente, é o que te cabe dizer. Então, claro que aí entra aquele lugar onde, então não precisa de conhecimento. Não, peraí um pouquinho. Eu falei dos conhecimentos rebuscados e profundos ligados à alquimia e à Cabalá, a conhecer todos os significados do chumbo, do ouro e dos elementos químicos que a alquimia trata como filosofia, bem como entender todos os símbolos e arquétipos que o próprio Jung traz como também uma forma de pensar. E ainda para completar, tem que entrar na história da Kabbalah e mais ainda depois da astrologia. Presta atenção. Presta atenção que de verdade esse não foi o caminho que eu fiz, não. E por não ter feito esse caminho e por ter uma estrada que eu considero bonita, ela pode não ser a melhor estrada do mundo, talvez seja, mas ela é bem bonita, né? A estrada construída de trabalho, de atendimento, de aconselhamento de pessoas ao longo desses 40 anos. Eu acho que ela é bem bonita. E eu não precisei dessas informações todas. Eu precisei, na verdade, ir caminhando com o tarô onde o tarô me levava. Então, se há uma coisa que eu compreendo é que aos 17 anos eu chego para o tarô se apresenta para mim e eu para ele em 2 dias, através de uma pessoa que sabia muito e eu não sabia nada. A partir dali, a gente vai conversando, tarô e eu e tarô, tarô e eu, e a leitura A, e a leitura B, e a leitura C, e assim por diante. Lamentavelmente, as primeiras leituras foram tão densas e tão complexas que eu achei que era melhor desistir. Então, o mais fofo, querido, foi aquele primeiro livreto que vem junto com os Arcanos de Marselha. Era uma coisa muito simples. Era o livretinho do Godo. Eu achei ele o máximo. Porque ele era simples, direto, objetivo, não é? E a partir dali eu consegui ir construindo a história de contar histórias. Tem um pedacinho aqui do livro dela que diz: o símbolo não é uma alegoria, nem um sinal, mas a imagem de um conteúdo, em sua maior parte transcendental ao consciente. Então, o consciente, olha lá um martelo, olha lá um bastão, na sua concretude, ele ainda não entendeu o que aquilo significa. E talvez você demore um tempo até entender que o cajado do louco ou o cajado do eremita tem uma função similar. Ou o que que quer dizer o raio do cajado? Então, é uma construção. Diz mais aqui: é necessário descobrir que tais conteúdos são reais, são agentes com os quais o entendimento não é possível, mas é necessário. Isso é uma fala do Jung, né, numa certa página do OC5. Bom, os símbolos possibilitam que tenhamos acesso à base arquetípica da psique. Então, os símbolos são aquilo que faz que nem uma chavinha, clique, abre uma portinha, clock, e aí você olha e vê um universo maior. Então, por conta de eu ter olhado o raio do símbolo, vamos voltar aqui para o cajado do louco. E aí eu vou lembrar que tem o cajado do eremita. E aí eu vou lembrar que talvez tenha um cajado de algum outro. Essas
pequenas, se não seja perguntas, curiosidades, elas vão andando junto com o próprio jogo do tarô. E às vezes a gente vai ter o olhar ou a sensação de que aquilo é mais importante do que outra vez e tal. Então, é daí que a gente vai construir aquilo que é uma construção de fala e história. E muitas vezes isso beira um oceano, como fosse um canal entre dois oceanos, beira esse contato entre o consciente e o inconsciente, entre entendi, não entendi, entre é certo, talvez sim, talvez não. Então, esse é um diálogo, né, como se fosse uma coisa assim, é uma costura o tempo inteiro da mente com a imagem, com a palavra, com o número, com aquilo que aquele arcano que você escolheu para aquele jogo te informar. Vai sempre levar a tua mente para um conjunto de outras imagens, memórias, falas, e é disso que é feito tarô. Então, é aí que entra a história. O tarô é parte conhecimento, parte intuição. Essa intuição não é totalmente, então eu acho que. Não, essa intuição é tirada do próprio arcano, dos próprios pedacinhos do arcano, de quantas bolinhas ou guizos tem no cinto do louco do de Marselha, ou do quantas cruzezinhas tem, não é, na mão do Papa. Então, dos pequenos detalhes que possam estar, eu estou aqui de frente com um tarô de Marselha, mas de todos os detalhes que eu possa estar me valendo para enveredar pelo conhecimento do tarô. E sim, quando a gente começa, às vezes a gente tem uma fala de 10 minutos. Aí, depois, quando a gente cresce, a gente tem uma fala de 60 minutos. Aí a gente pode crescer mais um pouco e ter uma fala de 90 minutos. Então, esse é o lugar onde o tarotista é o cara que vai ganhando, que vai crescendo, vai acrescendo cada dia mais informações, cada dia mais revelações, através até dos seus próprios pares, não é? Eu fui fazer cursos com outros tarotistas, fui aprender o olhar deles, o que que eles viram que eu não vi, e isso te enriquece. Se eu não fui fazer curso, eu fui comprar livro. E comprar livro é como conversar com o autor e pegar mais informação por um outro ponto de vista, mais um ponto de vista, outro ali também. E entendimentos, né? Entendimentos culturais, entendimentos quanto às diferenças de baralho, enfim. Tudo isso é tarô.